Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje chegando para falar de uma obra que, assim, eu queria muito falar dela e eu acho que já tem uns 10 anos que eu queria muito falar dela. Finalmente chegou no Brasil. Hoje a gente vai falar de My Little Monster. Bom, galera, uma quinta-feira chegando e como eu falei ali na abertura, hoje é para falar de uma obra que, assim, eu queria há muito tempo poder falar dela, sabe? Desde a minha época de blog lá em 2015, eu já queria muito que essa obra saísse no Brasil para eu poder falar dela. Eu estou falando então, né, de My Little Monster, ou como muitos conhecem, Tonari no Kaibutsu-kun, obra da Rubico. Foi publicada no Japão entre 2008 e 2013, então você já vê que faz muito tempo. E assim, foi um shoujo de muito sucesso na época, teve anime em 2012 e todo mundo vivia pedindo essa obra para as editoras, sabe? Tava naquela lista dos grandes shoujos que todo mundo pedia e nunca vinha. Originalmente a obra tem 13 volumes e aí, de tanto sucesso que fez no Japão, ganhou um Kanzenban completo em 7. E aí, em 2022, finalmente foi anunciado no Brasil pela New Pop, infelizmente. E aí, em todas as demoras de New Pop, a obra só foi sair finalmente no Brasil em julho de 2025. E aí, bom, vocês conhecem New Pop, né? Julho de 2025 saiu o volume 1, nós estamos em março de 2026, até o Itadakimasu voltou, mas ainda não saiu o volume 2 da obra. Só que assim, como eu falei, eu queria muito falar dessa obra já faz tempo, porque eu queria ela no Brasil, porque é um dos meus shoujos favoritos. Eu lembro lá em 2012, quando eu assisti o anime, que, cara, eu adorei o anime. É um mangá super divertido. Por mais que ele seja aquele romancezinho colegial, ele é um romancezinho colegial muito mais voltado para uma comédia romântica. E aí ele é aquela comédia, nossa, do absurdo, sabe? Bom, vamos lá falar um pouco sobre o que a gente vai encontrar em My Little Monster. Nossa protagonista é essa garota da capa, a Shizuku Mizutani. Ela conhece, né? Ela tá entrando no colégio, estão ali no ensino médio, e ela começa a obra nos falando que a cadeira do lado dela está vazia, né? Isso é a primeira página da obra. Cadê aqui? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela tá falando que o aluno que deveria sentar nessa cadeira nunca apareceu na escola. E aí, a professora manda ela levar as matérias, né, levar os trabalhos para esse colega, que é o Haru Yoshida, porque ele não tá indo para a escola, né? Parece que alguma coisa aconteceu no primeiro dia, ele foi suspenso, e aí quando acabou a suspensão ele simplesmente não voltou para a escola. E aí, bom, ela vai lá levar as matérias para esse garoto. E aí ela encontra um cara extremamente... como é que eu vou descrever? Vamos usar a palavra excêntrico, né? Aqui essa aqui seria a capa original do Tanko. Era a capa do volume 1, então ela e o Haru. E aí, bom, algumas coisas acontecem. O Haru é um garoto que ele não tem amigos, então ele vê nela a primeira amiga dele. E, bom, por alguns acontecimentos, ela convence ele a voltar para a escola. E aí vemos o Haru querendo viver na escola. Só que, como eu falei, ele é um garoto extremamente excêntrico. Ele é completamente maluco. E aí, assim, a gente começa a ver as coisas que aconteceram. Por exemplo, ele se envolveu numa briga no primeiro dia de aula. Só que ele se envolveu numa briga não porque ele é encrenqueiro, embora todo mundo tenha essa impressão dele,
Ele se envolveu numa briga porque ele foi defender um garoto que estava sendo maltratado por veteranos. E aí é interessante porque aí o que a gente vai ver? A gente tem, primeiro, na garota, na Shizuku, ela é a aluna perfeita. Ela é o primeiro lugar nas provas, ela é a aluna certinha, a aluna modelo. E ela também não tem amigos, mas é porque ela não quer ter amigos. E aí a gente vai vendo ao longo desse primeiro volume ela falando sobre isso, sobre como ela se fechou para as coisas, como ela não se importava com nada, sobre quando no ensino fundamental morreu o coelhinho da classe e ela só perguntou se ela podia ir embora. E aí ela era conhecida como a garota de gelo e tal. E ela é o extremo oposto então do Haru, né? O Haru quer ter amigos, ele não tem por causa de uma fama que ele acaba adquirindo, todo por causa dessa loucura dele. Então são dois opostos totais que estão ali se ligando, né? Só que, obviamente, não fica só nisso. Obviamente, como vocês já imaginam, eles vão ser um casal. Esse é um mangá shoujo de comédia romântica. Só que isso fica bem claro desde o começo. O Haru diz que gosta dela logo no primeiro capítulo, de cara, só que é como um amigo. E ela vai se apaixonando por ele também, até que ela se declara pra ele, e aí é quando ele diz pra ela que não, que os gostar deles são diferentes. E aí ela diz pra ele então que ela vai fazer ele se apaixonar por ela. O que é totalmente fora do que é o normal dela, né? Porque ela é aquela pessoa que não queria se misturar, não queria ter amigos, e ela tá dizendo pro garoto que eu vou fazer você se apaixonar por mim e tu vai se declarar pra mim agora. E aí é até engraçado, porque aí a gente vê que, por exemplo, assim, a capa do 1 mostra muito isso, que ela leva ele na coleira. E é muito isso também, porque assim, ela se torna a pessoa em que ele mais confia, e por algum motivo que ela não consegue entender, mas fica muito claro que é porque, cara, foi a primeira vez que alguém se importou com ele, a primeira vez que alguém fez amizade realmente com ele. E aí ele tem um respeito imenso por ela, assim, a ponto de ela praticamente levar ele na coleira. De quando ele tá pra se envolver numa briga, ela ser a pessoa que chega pra ele e diz, para, sabe? Chega. E aí ele para, ele trava completamente. E aí, bom, a gente vai ficar então acompanhando a história se desenrolar nessa comédia romântica aí dos dois, em que eles começam a se abrir pro mundo. Ela se abrir completamente porque ela era extremamente fechada, a garota de gelo, enquanto ele, que é uma pessoa extremamente extrovertida, que queria fazer amigos, não tinha e começa a fazer. Então as pessoas começam a reparar nele de outra forma. Agora, depois dessa primeira explicação, vocês devem estar pensando, tá, Hag, mas o que tem de tão diferente nessa obra? Porque assim, se parar para pensar bem, toda essa explicação é bem básica dentro de uns mangás shoujo, sabe? A garota fechada que vai se abrir, vai conhecer pessoas, vai fazer amizades, o casal extremamente diferente, né? Os dois que são opostos que finalmente ficam juntos e aí ninguém imaginava que sairia um casal dali. Então, nesse ponto, ele realmente é bem comum, ele é bem simples, não tem muita inovação. O que realmente torna ele incrível é a comédia dele, é o humor dele, que, assim, a Rubiko, ela tem um humor que é meio... como é que eu vou explicar? Ele chega a ser, assim, absurdo, extremamente absurdo, mas, cara, de uma forma tão natural com o que a obra vinha fazendo, que tu meio que tu lê aquilo e tu diz assim, cara, putz, isso aqui é óbvio que isso ia ser desse jeito. E é muito natural. E obviamente aí tu te diverte, tu quer continuar acompanhando, tanto que assim, essa edição é uma edição 2 em 1. Na verdade é 1,5, eu acho, alguma coisa assim. E, cara, tu lê muito rápido. Isso aqui eu li num dia, assim, porque, cara, é muito fluido, é muito divertido de acompanhar.
O Haru, ele é absurdo, ele faz assim, ó, vou pegar aqui uma cena pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, assim, ó, isso já ainda no começo, quando ela vai lá na casa dele pra entregar as matérias, ele vê que é uma garota da escola, e aí ele acha que foram buscar ele na marra, e aí o que ele faz? Ele foge pulando a janela. Só que aí ela comenta que eles estão no 3º andar. E o Haru faz muito isso. Na sala de aula, eles estão no 2º andar e o Haru pula a janela. Ele simplesmente foge pela janela. Tem uma outra cena, assim, que, cara, é uma cena muito absurda. Essa é uma cena muito divertida também. Porque eles estão na sala de aula conversando e aí, de repente, começa alguma coisa na barriga dele. E aí ele estava com uma galinha dentro da camisa. Por que ele estava com uma galinha dentro da camisa? Porque ele achou a galinha na chuva e ele ficou preocupado com a galinha. E ele levou a galinha para a sala de aula. E aí é muito engraçado, porque aí no fim essa galinha vira o mascote da turma, eles fazem um galinheiro pra galinha. Cara, é absurdo, sabe? E aí é aquela coisa que quando eu tô falando assim pra vocês, parece uma coisa que não faz sentido, parece uma coisa tipo, Hag, do que tu tá falando? Só que quando vocês estão lendo isso acontecendo, cara, vai vindo numa naturalidade que quando chega na tua cara, tu diz que tu fica tipo, cara, é óbvio, faz sentido, não podia ser outra coisa, ele tinha que estar com uma galinha dentro da camisa, porque sim, é óbvio, sabe? E cara, esses humor, é um humor assim, um tanto absurdo, né? E é um absurdo que casa com a obra. Os personagens, as reações deles são muito boas. Também tem alguns momentos de, por exemplo, assim, é que nem eu falei, desde o começo eles meio que já estão nesse, vamos chamar de eterno flerte ali entre os dois. E aí é muito engraçado porque a forma com que um vai falando com o outro. Tem uma cena também na metade que eles foram para as férias de verão e aí quando eles voltam já, tipo, eles se dão um bom dia, e aí eles se dão umas alfinetadas meio que de segundas intenções, que todo mundo na sala fica olhando pra eles, tipo assim, peraí, eles estão namorando? O que tá acontecendo? E é muito bom, é muito engraçado, sabe? É aquelas leituras, assim, muito divertidas, muito fluídas, pra tentar ler uma coisa mais leve, sabe? E vocês sabem, vocês já me acompanham há mais tempo, que eu gosto desse tipo de mangá. Eu gosto dessa diversão, assim, óbvio, eu tenho os meus mangás favoritos aqui, que são mais pesados, são mais reflexivos e tal, mas tem vezes que a gente só quer sentar pra ler uma coisa divertida e dar uma risada boba, uma risada besta. E cara, Tonari no Kaibutsu-kun, né, My Little Monster é esse tipo de mangá, ele é pra isso. Tu vai dar essa risada besta ao mesmo tempo em que ele também vai ter os seus momentos mais sérios, sabe? Tá, e assim, já entrando nessa parte um pouco mais séria, né, falando um pouquinho mais do que vai trazer o plot de desenvolvimento dos personagens, My Little Monster não vai ser só essa comédia escrachada e divertida que eu falei. Ele também vai trazer alguns momentos um pouquinho mais sérios, mais reflexivos. A gente vai ver ali, por exemplo, nesse primeiro volume a gente já percebe que o Haru, principalmente, na metade aqui desse volume a gente tem um grande plot pro Haru, que a gente vê que ele tem algumas questões na família dele, que meio que fazem ele ser esse garoto um tanto explosivo, mais excêntrico, né? A palavra que eu tava usando. E aí a gente consegue entender que, por exemplo, ele tem questões com o pai dele, que é um pai um pouco mais autoritário, que expulsou ele de casa, então o Haru saiu de casa, ele mora com um primo dele. E aí a gente vai vendo também, por exemplo, que a Shizuku, ela também tem alguma coisa na família dela. Nela ainda não foi muito explorado, mas a gente já viu flashes que ela não tem uma boa relação com a mãe dela é meio ausente da família, ela viaja muito, então quem sustenta a casa, na verdade, é a mãe, que é quem trabalha muito, mas quem tá ali como apoio é o pai dela. Então a gente
vê que tem esses plots, sabe? Ao mesmo tempo em que os próprios personagens também, na relação entre eles e na relação com outras pessoas. Outros personagens vão entrando nesse ciclo, nas amizades que eles vão desenvolvendo. Tem desde daquele clássico exemplo da garota bonita que não tem amigos por ser bonita demais. Tem a representante de turma que era excluída porque era CDF. E aí o Haru protege ela numa questão ali. E ela começa a ver que talvez aquele garoto encrenqueiro não é tão encrenqueiro, ele pode ser uma pessoa diferente. Ao mesmo tempo, a gente vai ver a Shizuku mesmo, ela, até por ser a nossa protagonista, a gente vai ver muitos pensamentos dela. E aí a gente vai ver muito sobre o que ela tá trabalhando na cabeça dela, vendo coisas que, por exemplo, assim... acontece um negócio com uma amiga dela ali e ela se importa, ela se preocupa com aquilo. E ela mesma se questiona de tipo, por que eu estou me preocupando com isso? Eu nunca fiz isso, eu não sou assim. Então a gente vai vendo essa evolução também. É bem legal porque assim, My Little Monster, ele fica naquele meio termo entre um mangá muito cômico, meio como Ori Monogatari, Lovely Complex, mas ele também não vai naquele dramalhão de obras como as da Yu Sakizaka, né? Furifura, que é até um pouquinho mais leve, ou a Oharaido, que, nossa, o Oharaido, assim, mergulha completamente num desespero. Também não vai naquela coisa assim... Ele é muito mais engraçado do que um Kimi ni Todoki. Eu acho que o Kimi ni Todoki até é quem chega um pouquinho mais perto do que é os momentos sérios de My Little Monster. Porque Kimi ni Todoki a gente vai ver coisas mais sérias, mas sem ser aquele sério de, nossa, isso é o fim do mundo, sabe? É o sério de adolescentes aprendendo a viver a vida, sabe? E My Little Monster vai ter isso de uma forma um pouquinho mais engraçada, sabe? Conseguindo mesclar esses momentos de vamos falar sério aqui com vamos ser extremamente cômicos. E aí isso é muito bom, sabe? Isso me conquista muito. Assim, como eu falei pra vocês, eu já queria que esse mangá tivesse vindo há muito tempo. E aí entra, eu acho que um problema que ele vai ter atualmente. Porque, como eu falei antes, esse mangá foi publicado entre 2008 e 2013. Ele terminou em 2013. Isso já faz 13 anos. Quando a New Pop anunciou ele no Brasil, já fazia 10 anos que ele tinha terminado. Então ele não era um mangá mais que estava nos olhares do público, sabe? O pessoal mais velho, mais antigo que nem eu, é que ainda queria My Little Monster, sabe? O pessoal que talvez mais focado em shoujos também estava esperando My Little Monster. Agora, e um novo público, sabe? Uma nova geração aí que, cara, eu acho que não tem mais essa obra no seu radar. Então, talvez isso prejudique um pouco ela. Além, óbvio, do velho problema de sempre, né, gente? Que o mangá saiu no Brasil pela New Pop. E assim, eu voltei a gravar vídeos e eu vou falar das mesmas coisas que eu falava em 2020. E que eu escrevia no blog em 2016, 2015. Sabe? Cara, é inacreditável. A New Pop não mudou nada. Nunca mudou. Esse primeiro volume, ele saiu em julho de 2025. Nós estamos em março e ainda nada do volume 2. Por um certo modo, isso é bom, né? Porque, cara, como ele é um volume maior, ele é um volume... Além de ser um volume big, ele é maior. Eu tenho aqui os Namorada de Aluguel, eu vou pegar pra vocês comparar, ó. Olha só, ele sobra aqui do lado, além de, obviamente, ser mais grosso por ser 2 em 1. Então ele é um pouquinho maior, então isso deixou ele com um preço um pouco mais salgado. Só que aí, por ser New Pop, vocês conseguem pegar boas promoções. Se eu não me engano, ele tá na casa de 60 e pouquinhos, acho que 64. E assim, agora em promoção, essa última da Semana do Consumidor, ele tava saindo 30 e poucos. Eu, quando peguei, eu ainda botei uns cupom que eu tinha e eu tirei a 20 e poucos. E isso foi virada do ano. Ele tá parado aqui na minha estante há um tempinho. Então dá para acabar pegando com mais calma. Só que
putz, é New Pop, né, gente? Quando que vai sair o 2? Cara, essa coleçãozinha só tem 7 volumes. Originalmente 13, mas nessa edição da New Pop são só 7. Cara, 7 volumes, New Pop, pelo amor de Deus, já era pra estar terminando o final do ano. Mas, obviamente não vai, né, gente? Isso aqui não deve terminar antes de 2028, 2029. E eu não tô sendo exagerado. Eu estou falando sério. Se esse ano ele ganhar 2 volumes, eu já vou ficar muito impressionado. E ainda assim vão faltar 4 volumes para publicar em 2027? Duvido. Então, cara, tem coisas que só a New Pop consegue, né, pessoal? Mas eu vou dar braço a torcer, tá? A edição tá boa. Bem gostosa de ler, mesmo sendo 2 em 1, ela tá leve, tá um mangazinho bom, bem divertido de acompanhar. As impressões estão boas. Eu particularmente não percebi erros gritantes. Com certeza devem ter erros, porque é New Pop. Mas com a obra pegando, a comédia nos distraindo, a gente acaba não percebendo. Bom, gente, acho que é isso, né? Meu celular aqui já tá me avisando que eu tenho que encerrar, porque ele já superaqueceu 2 vezes. Porto Alegre voltou a esquentar, está 30 graus hoje. Ah, meu Deus, acaba verão, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Mas também porque, bom, não tem muito mais o que falar, né, pessoal? Acho que eu consegui já trazer para vocês os principais pontos e dizer assim, ó, cara, deem uma chance para esse mangá, tá? Deem uma chance para My Little Monster, porque, cara, isso aqui é muito divertido. Se vocês gostam de mangá shoujo, vocês vão amar My Little Monster. Se vocês querem ler um negócio diferente, estão cansados do Battle Shonen de sempre, dá uma chance para My Little Monster, dá para pegar boas promoções. E eu acho que aí ele até é bom para vocês, quem quer começar a entrar nos shoujos, dá uma lida nele. Porque assim, como eu falei antes, ele não vai ser tão meloso, ele vai ser mais a comédia romântica. Então talvez para quem não tá acostumado com shoujos é uma boa opção para entrar nesse nicho, tá? Eu recomendo muito, eu adoro esse mangá e eu tô louco para que a New Pop publique o resto, tá? Bom, é isso. Comentem, vocês estão pegando My Little Monster ou tava já no radar de vocês, planejam dar uma chance? Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Vou ser bem honesto, gente, eu fiquei impressionado com o resultado do primeiro vídeo, que ele já voltou as mesmas pessoas comentando, ele ficou com uma média de visualização que o canal tinha antigamente, ainda um pouco, óbvio, abaixo, mas, cara, foi muito melhor do que eu tava esperando, sabe? Para um ano parado, foi um resultado muito bom. Então, comentem, compartilhem, deixem seu like. Na terça a gente volta, eu vou trazer um vídeo com algumas obras que eu quero ler esse ano para gravar vídeo também, algumas que estão aqui nessa minha estante de não lidos. Então voltem na terça também para ver essas obras e a gente conversar um pouco sobre o que está nos meus planos, tá? Bom, por hoje é isso. Até!